As incríveis coincidências do Brasil. O filho do presidente Lula PT, que eu já mencionei aqui no canal, tornou-se um empresário de sucesso, prestando serviços milionários para a empresa Oi, uma das campeãs nacionais, e hoje envolvida em uma polêmica judicial através de uma subsidiária de nome Serrede. Aliás, eu tive acesso a um vídeo de um senhor de nome Eduardo Gomes, aqui do Rio de Janeiro, que aparentemente tem questionado os benefícios dados à Oi via CAEX, sigla que significa Coordenadorias de Apoio à Efetividade de Execução, existente nos tribunais regionais do trabalho, e que me deixou confuso. Eu preciso tentar contato com este senhor Eduardo Gomes para entrevistá-lo e entender o que está acontecendo. Aparentemente, os trabalhadores do ramo de telecomunicações aqui do Rio de Janeiro, que são representados pelo Sintel, estão pedindo em peso o cancelamento da contribuição sindical. E eu queria entender qual a ligação entre a recuperação judicial da Oi e da Serrede com essa insatisfação dos trabalhadores com o sindicato que alega representá-los. Particularmente, eu digo para os trabalhadores de telecomunicações, tanto no Rio de Janeiro quanto em outros estados do Brasil: parem de dar seu dinheiro para sindicatos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Voltando ao caso do filho do presidente Lula, o Lulinha, que foi chamado pelo seu pai de Ronaldinho dos negócios, ele tornou-se milionário durante o primeiro governo do seu pai e é realmente um gênio dos negócios, saindo de monitor de um jardim zoológico em 2003 para tornar-se um milionário em 2006. E agora, em mais uma dessas infelizes coincidências brasileiras, o ex-contador do filho do presidente Lula é investigado por suposta ligação com os postos de gasolina ligados a uma famosa facção criminosa de São Paulo. Os senhores já perceberam como o mundo dos poderosos ligados ao Estado é pequeno? Um sujeito tem um grande escritório de advocacia. É nomeado para um cargo importante na máquina pública. Seu escritório passa a ser de um parente. Este parente passa a pegar causas de grandes empresas que terminam por ser julgadas ou pelo nomeado para uma alta função pública ou por seus pares próximos. Porém, os mesmos empresários que contratam os escritórios de advocacia de parentes de indivíduos poderosos do judiciário custeiam e reúnem-se com magistrados em eventos luxuosos em locais paradisíacos. Eu creio não haver nenhuma ilegalidade em tudo isto que eu relatei. Porém, além de ser imoral, mostra-nos como existe uma estrutura cíclica entre o alto escalão da burocracia estatal e alguns grandes empresários. E nesse tipo de ciclo do poder e do dinheiro, nós vemos o ex-contador do filho do presidente Lula sendo investigado por uma suposta ligação com os postos de gasolina ligados à facção criminosa de São Paulo. Senhores, percebam como, nesta estrutura cíclica do poder, o dinheiro que mantém toda essa imoralidade sempre sai do bolso do povo. O político, que nomeia o indivíduo para altos cargos do judiciário, será o responsável por fiscalizá-lo, e o nomeado será responsável por fiscalizar quem nomeia. E ambos mantêm relações estreitas com empresários que ora financiam os políticos,
ora financiam os membros da magistratura em encontros, em coisas, em hotéis de luxo, e que também contratam escritórios de advocacia que anteriormente eram dos indivíduos que foram nomeados pelos políticos. Está tudo interligado, é cíclico. No Brasil da esquerda, os estímulos existentes são sempre visando premiar a mediocridade e a irresponsabilidade. Caso um indivíduo escolha encher a cara de cachaça, usar drogas ilícitas, ter filhos sem condições de mantê-los, contará com Bolsa Família, Vale Gás, auxílio absorvente íntimo, Bolsa Cachaça, fora o estímulo dado pela esquerda a todo tipo de cultura que entorpece a razão e o bom senso. Porém, se um indivíduo escolhe não ser um viciado, se escolhe só ter filhos quando estiver em condições de mantê-los, se escolhe abrir mão dos prazeres momentâneos em prol de um benefício maior no futuro, e se com estas escolhas passa a ter uma melhor condição financeira, então ele é punido com mais impostos, visando custear as necessidades daqueles que foram imprudentes e que, hoje, arcam com as consequências das próprias escolhas. E eu pergunto para os senhores, qual o benefício, o prêmio que existe para um indivíduo que escolheu não se tornar um dependente químico? Qual o benefício que existe para um indivíduo que resistiu aos próprios impulsos e escolheu não ter filhos sem condições de mantê-los? Qual a mensagem que se passa para a sociedade quando os imprudentes contam com todo tipo de benefício estatal e os prudentes são obrigados a arcar com o custo da imprudência alheia? E essa lógica de premiação da imprudência, da ineficiência, perpassa os indivíduos e chega à gestão pública, onde quanto mais ineficaz é uma estatal, uma prefeitura ou um estado, mais ela ganha dinheiro público em detrimento das prefeituras e estados que foram eficientes. E pior, às custas das que foram eficientes. E nesse cenário onde premia-se a imprudência e a ineficiência, nós vemos o governo Lula-PT comemorar que, em agosto de 2025, a arrecadação de impostos foi de 208 bilhões de reais, a maior arrecadação para o mês de agosto desde 1995. Até agosto de 2025, nós já demos para o Estado brasileiro o total de 1,9 trilhão de reais. E a conta é simples. São 1,9 trilhão de reais a mais nos cofres públicos e 1,9 trilhão de reais a menos no bolso do povo. E quem realmente tem se locupletado do nosso dinheiro? Bem, até agora o governo Lula-PT já gastou mais de 3,2 milhões de reais com a ida do presidente Lula e sua comitiva de 100 indivíduos para Nova York. Hotéis de luxo, comidas finas, passeios, tudo de bom que o nosso dinheiro pode pagar está sendo aproveitado pelo presidente Lula e sua comitiva de mais de 100 indivíduos. Os gastos da esposa do presidente Lula, que não foi eleita para nenhum cargo público, ainda estão sendo mantidos em sigilo. E eu pergunto aos senhores, quais benefícios a comitiva de 100 indivíduos ou mais, tudo custeado com o nosso dinheiro, irá trazer para os pagadores de impostos brasileiros? Bem, se os senhores não são gênios dos negócios, como é o filho do presidente Lula, então lhes resta acordar cedo, trabalhar duro, respeitar as leis e pagar os impostos em dia. Obrigado por assistir ao vídeo.
Um grande abraço para todos, fiquem com Deus.